Salve, salve, pessoal do Resenha de Primeira. Pessoal, Resenha de Primeira, todas as segundas e terça-feiras, trazendo um conteúdo aqui diferenciado para vocês. A gente que está aí seguindo aí na data FIFA, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, pedir para você dar uma moral aí, você que está chegando mais tarde, vendo o nosso bate-papo mais tarde também. Se inscreva no canal, deem like, que é muito necessário aqui para a gente continuar fazendo esse trabalho. Pessoal, a gente vai falar aqui de Brasil, amanhã Brasil e Peru, né? No estádio Mané Garrincha. Segundo jogo da seleção brasileira, Brasil que enfrentou o Chile aí na última semana. Vitória complicada, jogo horrível. Mas vamos falar aqui também dos 4 do Rio aqui também. Falar dos jogos importantes do Flamengo. Vamos ter Fla-Flu na quinta-feira, vamos ter Botafogo na sexta-feira também. Sábado temos Vasco aí também, contra o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. Né? E parabenizar antes aqui de tudo Volta Redonda, a torcida do Volta Redonda aí indo para a Série B do Brasileirão, Volta Redonda que jogou nesse final de semana o primeiro jogo da final contra o Atlético de Minas Gerais e ganhou de 1-0. Né? Então, na outra semana, Volta Redonda aí, podendo ser campeão da Série C, Volta Redonda indo para a Série B. A gente começa o nosso resenha amanhã, lembrando, né, Brasil e Peru, jogo imperdível, né, para não falar o contrário. Né, a seleção brasileira que não vem cantando ninguém. Né, e conversando com outros jornalistas, conversando com outros torcedores aí, a gente tem percebido que um dos principais problemas da seleção brasileira é o seu treinador, né? Que não é muito querido, né? Colocar assim por grande parte aí dos brasileiros, né? A CBF demitiu aí o Fernando Diniz, um pouco tempo de trabalho, vale destacar também que o Fernando Diniz, apesar do pouco tempo, não foi bem, tá? Mas o Fernando Diniz é aquele cara que precisa ficar muito tempo para exercer aí o seu estilo de jogo, assim como foi no Fluminense. Né, isso não ocorreu na seleção brasileira. Aí a seleção brasileira sai do estilo de jogo do Fernando Diniz, aí vai para o Dorival, completamente diferente do outro, mas vai entender a CBF. Né? Um dos outros problemas que vem ocorrendo com a seleção brasileira são os laterais. Né? Laterais aí preocupam muito. O Dorival aí fazendo uma mescla muito grande, já foram convocados 9 jogadores aí só com o Dorival para essas posições, né? Lateral direita, lateral esquerda. A renovação aí dos laterais segue, muitos aí machucados também, mas não vai ser fácil aí, dentre os convocados que o Dorival vem chamando aí, alguns aí até desconhecidos. Né? Outro problema que eu acho que é um dos principais é a falta de identidade, né, dos torcedores com os jogadores. Né? Muitos saem muito cedo do seu clube para o exterior, ou às vezes nem passam por clubes grandes do Brasil, então a gente nem sabe quem são esses jogadores. Né? Eu cito aqui hoje o lateral esquerdo Abner. Né, poucos torcedores, até pessoas que acompanham o futebol, não sabem quem é esse jogador. O próprio Wanderson também, outro lateral. Então, assim, é difícil parar para ver essa seleção brasileira, é difícil ter essa identidade, né, como outros países aqui, corrimões na América do Sul tem, né, como Argentina, Chile, Peru, Uruguai. O país para ver jogo da seleção brasileira. Até os anos 80, o Brasil era assim, né, mas hoje está longe de ser isso. Né? Então, assim, falta de identidade, que acontece muito aqui, que pega é um dos fatores aí para os brasileiros não pararem e ficarem em frente à telinha para ver a seleção brasileira. Lembrando também que eu acho que outra situação que é bem complicada é porque, assim, nesse ano, pessoal, a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México, vão levar 6 países aí, dos 10 países que estão disputando a eliminatória da América do Sul, 6 vão para a Copa. Né? E o 7º ainda vai através de repescagem. Então, assim, não chama muita atenção essas eliminatórias, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, de 10 podem ir 7. Então, só se o Brasil colocar um time aí, sub-17, eu acho que ainda vai. Então, assim, isso afasta um pouco, né, as pessoas em frente à TV e tal, para ver essa seleção brasileira. Né? O Brasil venceu na última semana o Chile, aí, jogando bem mal, né? E outra situação que também afasta, Chile, que já vem muito mal, não vem muito bem nas últimas eliminatórias, não vem indo para a Copa do Mundo. Então, assim, o Brasil venceu o Chile, jogando mal para caramba, é uma outra situação também que é bem complicada. Né? Então, a gente volta aqui a falar nessa terça, então, aí pela 10ª rodada das eliminatórias, Brasil aí, Peru, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Lembrando que ambas as equipes aí precisam vencer para subir na tabela. O Brasil não vai ter o Lucas Paquetá suspenso, o André deve ir para o banco de reservas. Então, essas devem ser algumas modificações aí. Eu vou colocar já
provável time do Brasil, né, na tela. O Brasil, que é atualmente o quarto colocado nas eliminatórias, vencendo o Peru amanhã em casa, o Brasil deve passar o Uruguai e empatar com a Colômbia na numeração de pontos. Né? Só que o Uruguai joga em casa com o Equador, né, e torcer por um tropeço aí do Uruguai, e a Colômbia pega o Chile em casa, torcer aí para um tropeço também da Colômbia contra o Chile, que eu acho muito difícil, já uma vez aí que a Colômbia joga em casa também. Brasil e Peru já se enfrentaram aí 51 vezes, tá? Amistosa, eliminatória, Copa do Mundo, e grande hegemonia aí dos brasileiros aí com 37, que venceram 37, né, vezes aí o Peru, com apenas 5 vitórias dos peruanos aí e 9 empates. Tá? Então, hegemonia total do Brasil. Agora sim eu coloco a seleção brasileira na telinha para vocês aí analisar essa seleção. Conforme eu falei, muita gente aí desconhecida. Brasil aí com Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Bruno Guimarães, Gerson, Rodrigo, Rafinha, Savinho e Igor Jesus. Cara, eu conheço muita gente que acompanha futebol. E acompanha mesmo. Não sabe quem é Wanderson, não sabe quem é Abner, não sabe quem é Savinho. Então, assim, cara, é um pouco complicado, né, pessoal? Então, chamar alguém para parar, né, uma terça-feira para ver esse jogo é bem difícil, né? A pessoa tem que ser bem apaixonada por futebol, conforme eu já falei, muitos aí nem conhecem esses jogadores. O Peru aí também é a possível escalação: Galés, Araújo, Zambrano, Calens, Advíncula é conhecido, né? Advíncula aí do Boca, né? Fez até o gol contra o Fluminense. Lopes, Penha, Cartagena, Castilho, Flores Valera, técnico, e Jorge Fossati, o Peru, que deve enfrentar aí o Brasil nessa terça-feira. A gente muda aqui, ainda falando tendo a ver com a seleção brasileira, a gente fala do Botafogo, né? Botafogo aí que tem cedido muitos jogadores aí, a Série Fogo, como a torcida alvinegra gosta de chamar, com o Luiz Henrique e o Igor Jesus fazendo gols aí pela seleção brasileira, se destacando demais aí, não só pelo Botafogo, como pela seleção. Eu recordo aqui o Savarino também, cara bom de bola esse venezuelano. O Botafogo está com esses 3 jogadores que jogam demais aí. E o elenco do Botafogo em relação a 2023 é um elenco muito mais encorpado. O Botafogo tem tudo aí, pessoal, para conquistar grandes títulos aí em 2024. Não só o Brasileirão, onde é líder, né, com 60 pontos, o Palmeiras está com 57, ambos com 29 jogos, né, o Botafogo com 3 pontos de vantagem, mas o Botafogo tem outra frente também. O Botafogo também está aí na semifinal aí da Libertadores, enfrenta aí na próxima quarta-feira no Newton Santos, o Peñarol. A parte de ingresso destinada aos sócios já está esgotada, só que antes, pessoal, na sexta-feira o Botafogo vai voltar a jogar no Maracanã. Botafogo aí que não vai jogar no Newton Santos por o estádio estar cedido aí, vai ter show do Bruno Mars, isso aí americano, né, que eu acho que parece muito mais brasileiro pela quantidade de show que ele faz no Brasil. Deve ter alguma namorada aqui no Brasil, não é possível. Mas enfim, Botafogo jogando no Maracanã, mais de 50 mil ingressos vendidos para esse jogo contra o Criciúma, muito mais, quase o dobro de ingressos vendidos para o Fla-Flu, que vai acontecer na quinta-feira, a gente vai falar já, né? Botafogo aí prometendo casa cheia, com certeza o Botafogo deve atropelar esse Criciúma aí que está lutando pela zona da degola lá embaixo para não cair. Criciúma aí está com a 12ª colocação, com 35 pontos aí, né? Então é um jogo aí que o Botafogo deve vencer sem nenhum tipo de problema. A gente sai do Botafogo, a gente vai falar agora do Machão da Colina, do Vasco, né? Vasco aí que joga sábado contra o Atlético Mineiro pelo segundo jogo da Copa do Brasil. O primeiro perdeu de 2-1 de virada na Arena MRV, mas a torcida vascaína está super empolgada. Hoje, segunda-feira, foi aberta aí a venda de ingressos para a torcida do Vasco e todos os ingressos já foram esgotados em pouco tempo. Então, casa cheia aí para esse Vasco Atlético Mineiro. Eu acho que o Vasco tem tudo para passar para a final da Copa do Brasil. Esse Atlético Mineiro tem um elenco muito bom. Destaco aí o Hulk, destaco o Arana, destaco também o Paulinho, né, e o próprio Scarpa, que são os principais jogadores do Atlético. Olho nesses caras, principalmente o Hulk, né, mas o Atlético aí, para sorte da torcida vascaína, oscila demais. Né, faz boas partidas, como fez contra o Fluminense jogando em casa, mas também oscila demais, como foi contra o Bahia, tomando 3-0 na Arena Fonte Nova. Então, tudo é possível, ainda mais aí com o Caldeirão de São Januário. Mas antes, o Vasco vai quarta-feira agora, vai a São Paulo, jogar contra o São Paulo pelo Brasileirão. Né? Esse jogo vai ser em Campinas, né? O Vasco aí que está na 10ª posição do Brasileirão, com 37 pontos.
precisando dar uma melhorada aí, e o Vasco deve com certeza pegar uma Sul-Americana, está na metade da tabela, né? 20 clubes aí, o Vasco está em 10º, São Paulo é o 5º colocado, São Paulo aí que jogo decisivo para o São Paulo, uma vez que a pressão está muito grande em cima aí dos jogadores aí após algumas eliminações. Então o Vasco enfrenta o São Paulo na quarta e no sábado. O Vasco deve até com o time misto, tá, pessoal, para esse jogo de quarta-feira. E o foco total é esse jogo contra a Galo em São Januário. Pessoal, agora a gente sai do Vasco aqui para falar do grande clássico aí, carioca, do grande clássico mundial, na verdade, que é esse Fla-Flu aí de quinta-feira. Não devemos ter casa cheia, a torcida do Flamengo bem desanimada, principalmente aí pelos últimos jogos, eliminações. O Flamengo também está na semifinal, né? Venceu aí o Corinthians no primeiro jogo, mas a torcida está muito desanimada, né? Alguns desfalques aí contra o Fluminense, além do Pedro, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, né? Alguns atletas que não devem chegar a tempo, que estão com a seleção brasileira, é o caso do Gerson, enfim. N desfalques aí do Flamengo para esse jogo, né, contra o Fluminense, e também uma outra preocupação, na verdade é uma preocupação para ambos, né, que é a arbitragem. Rafael Claus vai apitar essa partida. É um árbitro que não é querido pela torcida do Flamengo, muito menos pela torcida do Fluminense. Então, um árbitro aí bem odiado pelas duas torcidas aí. Fluminense também que deve ter desfalque. O Fluminense aí não vai ter o Serna machucado, o Fluminense não tem o Keno e o Marcelo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas em compensação tem a volta aí do Cano e do Diogo Barbosa, se é que o Diogo Barbosa pode ser colocado como reforço. O Fluminense aí está com 16ª colocação, é o último aí fora da zona de rebaixamento. O Fluminense tem um jogo a menos em relação a Vitória e Corinthians. Vitória está com 29 pontos e Corinthians 29, mas ambos têm 29 jogos, o Fluminense tem 28 com 30. Então aí é um jogo muito importante para o Fluminense criar uma gordurinha aí para escapar do rebaixamento. O Fluminense que não briga por mais nada, né, pessoal? Teve Copa do Brasil, saiu para o poderoso Juventude, teve também a Libertadores, saiu para o Atlético Mineiro num jogo que não jogou absolutamente nada na Arena MRV, parecia um pequeno contra o grande. Então esse Fluminense que vem desanimando muito a sua torcida. Na parte do Fluminense deve ser poucos torcedores, na parte do Flamengo um pouco mais aí. Lembrando aí que a torcida do Botafogo já vendeu 50 mil ingressos na sexta-feira. Esse Fla-Flu aí desanimado aí pela 30ª rodada do Brasileirão. Tá certo, pessoal? Assim a gente termina a nossa resenha de primeira hoje, um pouquinho mais curto, né? Nessa segunda data FIFA aí, a gente falando aqui um pouquinho do futebol brasileiro, dos amistosos da seleção brasileira. A gente tenta trazer aqui para vocês sempre no resenha. Fechado? Grande abraço aí, se cuidem.